Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus encha os nossos corações esta noite. Vamos ver o que o livrinho do Torres Pastorinho nos traz para esta noite. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão, que o céu voltará a brilhar. Siga à frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Que lição bonita, né? Para esta noite, para nos animar um pouquinho os ânimos. Então, que Deus nos encoraje, nos ilumine e que possamos aprender um pouquinho juntos esta noite. E o Pedro vai falar para nós sobre honrar pai e mãe. E eu peço que vocês sinalizem se o som está bom, se vocês estão conseguindo ouvir a gente direitinho. Creio que sim. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Divino Mestre possa permanecer conosco em todos os momentos de nossas vidas e em todas elas. Bem, hoje trataremos de um assunto que é mais do que necessário nós, de tempos em tempos, colocá-lo à baila, porque é eterno. O que quis dizer esse mandamento? Honrar pai e mãe. E nós vamos tentar colocar aqui não só o significado, né, bíblico, mas também a visão espírita, que é o nosso objetivo, sobre essa assertiva que nos foi dada em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. É um mandamento de Deus. E conquanto foi anunciado, então, por Moisés. Né? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Cabe uma explicação inicial, que é essa vida longa. Muita gente pode interpretar como sendo longevidade, ou seja, ficar 1000 anos aqui na Terra. Essa vida longa que foi colocada aqui, nós devemos entender como sendo vida plena e feliz, longa. Não no sentido de longevidade. Senão fica meio sem sentido, né? Deus prometeu isso aqui. A fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então seria a vida longa nesse sentido, tá? Vou ler um texto, como sempre compilado, a fim de que nós possamos respeitar o horário, e não tornar uma coisa assim muito enfadonha, né? Mas sim prazerosa e informativa. É o que nós temos que fazer. Eu, de antemão, já peço perdão a vocês, se por acaso em algum momento eu sair da linha e me emocionar. Porque sempre que se fala em pai e mãe, para quem teve a mãe que eu tive, fica difícil de esquecer, né? Bem, gente, vamos lá. Um dos 10 mandamentos é honrar o pai e a mãe. Mas o que significa honrar? Vamos primeiro. Honrar é mostrar respeito. Quando criança, isso significa obedecer aos pais. Quando adulto, significa ouvir
e respeitar os conselhos dos pais. Quando os pais estão idosos, significa cuidar deles e ajudá-los. Uma outra observação muito importante que nós temos que fazer no início dessa nossa reflexão é que o texto em si denota, vai ser colocado em cima daquelas pessoas que cumpriram também o seu papel de pais e mãe, né? Longe de querer julgar, longe de querer ensinar ou doutrinar alguém de como vai tratar seus pais. E sim, o motivo da escolha do tema de hoje é informar o que, como sempre, o que espera Deus de nós, né? Cada um tem um modo de pensar, um modo de agir, mas nós temos por obrigação cristã informar qual é o modo correto, ideal e o que espera Deus de nós, acerca de tudo aquilo que a gente vem falando ao longo desses meses aí, desse bate-papo de terça-feira que nós temos, o qual eu já aproveito para agradecer a todos que no momento da vida param, né, dão um tempinho. Se não pode ver agora, a gente vê que depois há várias visualizações, então isso aumenta a nossa responsabilidade, mas também nos deixa bastante feliz, sabendo que de alguma forma, em alguns minutos, ou de forma completa, não importa, alguém se dispôs a parar para ouvir alguma coisa que não é o que o Pedro está falando. É que o Pedro está reproduzindo a respeito daquilo que o Pedro entende sobre o Espiritismo. E esse entender é aquilo que ele compreende do Espiritismo. Não é dono da verdade. Tá bom? Honrar pai e mãe é um ato de amor. Os pais ajudam os filhos a crescer e ensinam coisas muito importantes para que tenham uma vida longa. Os filhos que honram os pais e ouvem seus conselhos poderão evitar muitos erros. Cuidar dos pais no fim da vida é uma forma de mostrar apreço por tudo. A palavra grega para honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece o seguinte: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial, além de ser uma demonstração de caridade. Vamos explicar esse trecho aqui, que é muito importante. Porque muitos de nós podem imaginar o seguinte: isso é muito bonito, isso é muito bom, para quando você tem um pai ou uma mãe que não abandonou o filho, que não agiu de forma negligente, que não aconselhou, que foi ausente, enfim. É bonito para o pai presente, aquele pai que realmente está descrito aqui, né? Na melhor forma possível de ser um pai e mãe. Mas é aquelas pessoas que teve a desdita, não teve a oportunidade de ter um pai presente, ou que o abandonou, ou uma mãe que o abandonou, ou negligenciou, ou de nada serviu de exemplo aquilo que nós consideramos ser um bom exemplo. Está aí encerrada nessa frase que Kardec coloca: piedade filial. Ainda que seja por piedade e caridade, nós temos que honrar o pai e mãe. Alguns o fazem com todo o louvor e toda a felicidade do mundo, né? Mas outros não têm motivo aparente para isso. Meu pai eu nem via, meu pai nunca cuidou de mim, só me bateu, só me espancou, só fez tudo de errado. Então por que eu tenho que honrar o pai? Primeiro porque é um mandamento divino. Não se contesta ao mandamento divino, cumpre-se. Eu não consigo. Então é por isso que a gente está tendo esse bate-papo. Lembre-se, se o seu pai ou sua mãe, em algum momento da sua vida, ou ainda o é, no momento atual, alguém que não lhe foi muito
precioso, porque justamente faltou com suas obrigações, por algum motivo, não importa. Lembre-se que cabe a Deus julgar e não a nós. Se ele não cumpriu com a sua obrigação, ou ela, não o fez feliz, ou não encaminhou como deveria, a falha dele é com Deus e não conosco. No mínimo, nós temos que levar em conta que eles permitiram a nossa reencarnação. Verdade. No mínimo, ofereceram material genético para que nós pudéssemos constituir o nosso corpo e, por fim, ter um espírito a habitar aqui, e nos proporcionou a possibilidade de avanço. Então, só por isso, nós temos que honrar e amar. Como eu vou amar? Meu pai me batia todo dia. Ou qualquer coisa nesse sentido, né? Um outro mandamento, uma outra menção que Jesus deixa claro que temos que fazer é amar nossos inimigos. Se você por algum motivo tem como inimigo o seu pai ou sua mãe, fuja desse mandamento honrar e caia no outro, que é amar o seu inimigo. E nós sabemos muito bem como é que é feito o amar o nosso inimigo, né? Não é da mesma forma que a gente ama a quem nos é caro, mas é perdoando e orando. Porque lembre-se, vamos retomar as outras lives passadas que a gente teve a oportunidade de falar, que estamos filho, estamos pai, estamos mãe, mas todos somos filhos de Deus e espíritos com sua individualidade. Se por algum motivo seu pai e sua mãe falhou com você, ou você imagine que tenha falhado, lembre-se de uma outra coisa também, que em outras lives a gente já fez questão de deixar claro. Você não sabe que se você é o devedor na relação. E por muito custo, eles podem ter te aceitado, mas não necessariamente ter a obrigação de... Tem a obrigação, claro, a partir do momento que ele aceitou como pai e mãe. Mas falhou na missão de cumprir 100%. Ele falhou, assim como eu falho, assim como todos nós falhamos. Então, esse parênteses foi aberto justamente para que alguém que esteja ouvindo nesse momento e não encontre respaldo no texto, justamente porque o pai talvez ou abandonou, ou a mãe negligenciou, ou abandonou, ou quem sabe até tentou abortá-lo, né? E por isso você de alguma forma descobriu, ou, enfim. E ficou magoado, ficou... Não tenho pai, não tenho mãe. Bobagem. Ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Você tem pai? Não. Tem. Você só talvez não conheça ou não considere mais. Mas ele é. Assim como filho. Não existe ex-filho, não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Não é? Verdade. Então, a lição que a gente recebe não é só para que é tudo, para aqueles que vivem o cor-de-rosa da coisa. Eu sou pai, sou amado e amo minhas filhas. Sou filho, não é fui, sou. Ela só não está mais aqui. E mesmo que eu não tenha tido um contato profundo com meu pai, eu sinto falta dele e amo, como minha mãe também, não é? Então é assim, eu sou assim, talvez você não tenha tido essa graça, ou não merecido. É mais provável que não mereceste, e não porque não foi uma escolha divina. E cabe a Deus, só a Ele, julgar e sentenciar, se for o caso. Dá a impressão também, quando a gente fala assim, que Deus castiga, já sabemos que Deus não castiga ninguém. Deus apenas dá a oportunidade da pessoa reparar aquilo que ele, por algum motivo A, B ou C, falhou. Enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto empregador, enquanto empregado. Não é?
Mas pai e mãe, repito, em qualquer circunstância, deve ser reverenciado ou no mínimo ter gratidão pela mínima coisa que fizer. Oferecer o material genético para que nós pudéssemos ter um corpo físico para habitar o nosso espírito. É natural também que nessa relação sempre vai haver. Eu nunca vi um pai mais novo que o filho. Não tem como. Ou uma mãe mais nova que um filho. Então, obviamente, a geração que vai gerar esse espírito, esse corpo para esse espírito, vai ter formação diferente daquele que está chegando. É natural o conflito de gerações. Seu filho não vai gostar das coisas e da música que você gostava. Porque não viveu essa época. Muito embora eu tenha conseguido fazer com que minhas filhas gostassem desse tipo de coisa, porque elas eram obrigadas a ouvir desde pequena. É uma dica, né, para quem é pai. Não precisa gostar, mas coloca lá para ver se você até faz uma lavagem cerebral, quando a criança cresce e acaba gostando das mesmas coisas que você. Isso reflete assim também. A gente não passa só material genético, a gente passa um pouco da nossa compreensão de vida. Então é natural quando a pessoa, o espírito, que não é seu, é de Deus, é criação de Deus, a gente reproduz corpo, carne, mas não reproduz espírito. Por isso que esse termo é errado. Ele puxou o pai, ele puxou a mãe. Quem puxa as coisas são burro, puxa a carroça. Ninguém puxa ninguém. Você é influenciado desde pequeno. A função do pai e mãe é observar as tendências daquele espírito, que está naquela forma de criança, bonitinha, e cortar aquilo que for de errado e incentivar aquilo que for certo. Mas e se essa criança nasce em um berço onde há marginalidade? O que é certo e o que é errado? O conflito é natural. Existem filhos que vêm corrigir os pais. Então, às vezes, o seu pai é do crime, ou sua mãe, seja lá o que for, vai passar os valores que ele aprendeu para você. Vai te ensinar a bater carteira desde pequeno. Isso é certo? Não, não é certo. Quando você passa a ser você, que é o seu espírito, a sua índole, o seu entendimento, você vai naturalmente refugar aquilo ali. Mas não, isso está errado. Ele é meu pai, mas está errado. Eu não vou fazer isso que ele está pedindo. O oposto também ocorre. Família correta recebe um espírito que, em vidas passadas, era o escadinha, era um ladrão de primeira. Volta a linkar, como eu falei, né, da última live. O esquecimento é por causa disso, porque se o ladrão do passado viesse com a formação e a vontade, ele já bateria a carteira do médico que fez o parto dele. Por isso que ele esquece. E é por isso que o pai e a mãe, nessa vida atual, é importante na educação. Mesmo que falha, mesmo que deve alguma coisa, mesmo que exagere em algumas ações, são espíritos em evolução também. Então nós temos que perdoar eventuais erros dos nossos pais. Nós temos, por obrigação moral, agradecer, porque eles poderiam simplesmente não ter aceito a nossa vinda. E como nós já falamos em lições anteriores, a nossa vinda é programada e é necessário que nós estejamos exatamente nessa posição e nessa família que nos tem, que nos é dada pela providência divina. Se não for por amor natural, que a gente começa a crescer aquele amor dentro de nós, pelos nossos pais, que seja pelo menos por inteligência, que seja pelo menos por obediência a Deus. Porque nosso pai, nossa mãe, nós e nossos irmãos somos filhos de Deus. E se ele deixou um mandamento, é para ser cumprido. Se não é com satisfação, não é gostoso, que seja pelo menos um ato de obediência a Deus. Continuemos, meus caros. Esse negócio está parecendo pica-pau para lá e para cá. Esse negócio aqui não está muito certo, não. Bom, Deus quis mostrar que ao amor
é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância. É claro que isso é até um determinado tempo, não é? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as nossas tendências reencarnacionistas, nós temos o nosso caráter e nós temos a nossa índole, que é descoberta. A função dos pais é melhorar. Então quer dizer que eu tenho que obedecer, tudo que meu pai falar é amém. Não, não é amém. Se você discordar, que seja também com respeito. Você nunca pode chegar e falar assim, você não sabe, que é o que nós vemos nos dias de hoje, ou quase sempre. Você não sabe de nada. Repito, às vezes você pode falar assim, nossa, ele usa muito o exemplo da mãe do pai. É claro que eu vou falar da minha mãe, porque eu só sei da minha, não sei da mãe dos outros. Mas eu nunca, jamais, mesmo sabendo que a minha mãe estivesse equivocada em algum assunto, eu jamais usei esse termo. A senhora não sabe de nada. Como alguns já devem saber, ela não sabia ler e escrever, era analfabeta, mas era sábia. E jamais, por eu ter uma formação acadêmica, você se crescer, como usam o termo hoje, se crescer em cima dos seus pais. Lembrem-se de uma coisa, as primeiras palavras, ainda que erradas, quem ensinou foi sua mãe ou seu pai. Quem te ensinou a contar até 10? Hoje você é matemático. Mas quem te ensinou a contar até 10? Respeita tua mãe e teu pai. Honre teu pai, tua mãe. Hoje você tem posses, tá bom? Hoje você é um doutor, ou alguém importante, ou ganha muito bem. E seu pai talvez trabalhou ganhando um salário mínimo a vida inteira. Hoje você pode ter uma condição melhor que ele teve. Ele lutou para isso, inclusive. Uhum. Fez tudo. Tirou dele para dar para você. E agora simplesmente você fala, você é ignorante, não sabe nada. Deus não se agrada com isso não, viu? Você ofender seu pai e sua mãe aqui, você está indiretamente ofendendo ao Pai de todos, que é o nosso Deus. Aí ele vai me castigar? Claro que não. A cada um segundo as suas obras. Ele não vai te punir, como alguns falam. Você vai receber o castigo de Deus. Ele não vai fazer isso. A lei dele já está dizendo isso daí. A lei do retorno, causa e efeito, dá o nome que quiser. Mas vai voltar. Vai voltar. Então, hoje o tema é esse, honrar pai e mãe, mas em todos os setores, em tudo na nossa vida, nós temos que ter o máximo respeito. Se não dá para dar amor, eu não consigo amar meu pai porque ele só me judiou. E gratidão você consegue. Respeito você consegue. A falha foi dele, não a sua. E aquele que você diz amar, você não precisa provar isso. Você precisa só devolver o amor que ele te deu. Cuidando dele na velhice. Ou na dificuldade. Tem gente que nem é muito velha assim, mas já está completamente abandonado. No asilo a gente encontrou, né, muita gente assim. Até não era muito velho. Tinha abandonado. Gente lá mais nova que eu, entregue a terceiros. Bom, é só um alerta, gente. Que ninguém vai falar, aqui não é sermão, eu não sou padre, eu não vou falar em castelhano para impressionar, entendeu? Falar, vocês, eu não vou estender o dedo para ninguém. A função do espiritismo não é essa. Não é fazer você passar vergonha, não é fazer você chorar, se arrepender, sentir remorso. É fazer você se conscientizar da necessidade de fazer a coisa certa. Se você não concorda, não acha que não, vai continuar assim, tudo bem, tudo tem seu tempo. A nossa obrigação é passar aquilo que a nossa crença determina. Boa noite, meus amigos.
Tem muitos amigos hoje, olha só, Muitos que amigos. bênção. Estou com saudade de todos. De todos, com Eu certeza. quero que a nossa casa retorne, que é para ter a companhia e a palestra dos nossos amigos cantores, Nelson e Vilma, Anilton, A Paula Zamp Paula também, Zamp, o Rubens Rubens, cantando, né? Rubens, O Neto, né? o Neto, enfim, para Tem alegrar, a tantos, música alegra, né, a nossa vida. Né? verdade. Bem, nós vamos voltar, se Deus quiser. Então tá aqui. Deus quis mostrar que o amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena que façamos para o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Ou seja, para nós pais, teremos mais mérito quando não sentimos que tudo que nós fizemos ou fazemos ao nosso filho seja penoso e obrigatório e cansativo. A palavra de ordem é amor e dedicação. Não vamos esperar também a gratidão lá na frente, ou a recompensa. Você não está poupando, fazendo a poupança. Ele fala, olha, tem até aquela brincadeira, trate bem seus filhos, porque são eles que vão decidir qual asilo que você vai ficar. Isso é uma brincadeira, naturalmente, mas às vezes não é, não. Às vezes é isso mesmo. Vamos seguir aqui no texto que nós vamos ver aqui. A coisa é meio triste, mas é verdade. Nós temos que encarar a realidade. A realidade é essa. Por mais que você trate bem, não adianta jogar na cara também. Eu fiz tudo por você, eu fiquei sem dormir, e blá, e blá, e blá, e blá. Sua mãe fez isso para você também. E sua avó fez isso para sua mãe. A sua tataravó fez isso. Esse não é bem um argumento que deve ser usado. Então, Você quer retrucar? Lá no asilo, eu lembro que quando a gente conversava com a maioria deles, eles não reclamavam dos filhos, né? Eles ainda continuavam com aquele amor. Protegia. Protegia. Tão bonitinhos. Pois é. Uma senhora chegou a falar, não, ele não tem tempo. Ele trabalha muito, ele é médico, ela tinha um filho médico, outro advogado, outro não sei o quê. E não iam porque estava de plantão, ou então estava... Já imaginou se a nossa mãe não desse nosso alimento porque estava indisposta ou então estava trabalhando? O que as mães fazem? Trabalham e alimentam. Trabalham, chega em casa, cuida. Sempre Trabalha jeito, e dá o TT. Trabalham e faz tudo. E agora o cara pálida, porque é médico, ou advogado, ou importante, soca o pai em algum canto, ou a mãe em algum canto, e aí sequer vai lá dar o rosto para ser visto. Hoje alguns ainda têm uma vantagem, né? Dão um celular pro pai lá e manda uma mensagem gravada e tá tudo bem. Bom, olha aqui. Honrar pai e mãe vai além do respeito e das atenções. Implica também assisti-los na necessidade de proporcionar-lhes o repouso na velhice. Isso ainda é mais verdadeiro quando faltam aos pais recursos próprios de sobrevivência. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto não se privam de nada. Ou que os recolham a um quartinho modesto, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. E o que dizer daqueles que, mesmo a assistência mínima, dão de má vontade, como se fosse um fardo intolerável, esquecidos da solicitude que receberam desses mesmos pais na infância? Ou que sobrecarregam seus velhos com os trabalhos da casa e o cuidado dos netos? Bom, eu gostaria. Para mim não tem problema nenhum. Não basta, pois, garantir aos pais pobres o estritamente necessário. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, que é outro aspecto, tá? Às vezes não é possível,
Vai fazer o quê? Os cumulem com as doçuras dos supérfluos, as amabilidades, os cuidados delicados, em que retribuição ao que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude. Trata-se da retribuição de atenção e dedicação sagrada, a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Chega um momento da vida que a gente dá o círculo, fecha o círculo. Então, o que quis dizer aqui essa parte do texto? Você vai cuidar da mesma maneira que seu pai cuidou de você e sua mãe cuidou de você quando você era criança. A amabilidade, a doçura, a paciência. A paciência. Ah, mas eu não tenho paciência, então pede de volta aquele que seus pais tiveram com você. Aí você vai ter. Gratidão. Mínima. Gratidão. Gente, nós sabemos por relatos e presença de pessoas que chegam a desejar que os pais desencarnam para não dar trabalho. Certamente nenhum de nós estaremos aqui vivos. Se a primeira febre que tivéssemos, a nossa mãe também fala, ai, dá muito trabalho, deixa ele morrer que é melhor. Já viveu bastante, essas frases, gente, me machucam. Já viveu bastante. 70 e poucos anos, a pessoa fala, já viveu bastante. Ah, ele descansou. Quem descansou foi você, da sua obrigação, ó, cara pálida. Mas calma aí, que não acabou, viu? Claro que eu devo estar falando isso, obviamente, para a minoria, espero, né? Mas essas frases têm que ser evitadas, sabe? Ah, ele já tá velhinho, ele já estava velhinho mesmo. Tá, é. Ô Pedro, você quer que viva para sempre? Não, não dá. Mas viva bem, com amor, até o último suspiro, gente. A pessoa pode falar, não custa nada, não custa sim. Não vem com também falar que não dá trabalho, que não custa sim. É difícil sim. Ai, meu pai já não anda mais. E você andava quando você nasceu? Ai, minha mãe derruba tudo, eu vou dar comida para ela, derruba tudo. O que você fazia na mesa? As porcariadas que você já derrubou no sofá e coisa e tal. Hã? Só mudou o tamanho e a pele enrugada. Só isso. Os nossos idosos, os nossos velhinhos, voltam a ser criança no sentido mecânico da coisa. Treme. Ou vai dizer que com 8 meses você já comia tudo, ainda limpava a boquinha, ainda falava em francês? Ou fazia uma meleca que era o capeta. Sua mãe acabava de arrumar, lá vinha você e bagunçava tudo de novo. Hoje, tem muita gente que coloca o velhinho lá no canto, numa cadeira, e fala assim, ah, põe aquele pratinho lá para ele lá, que se ele derrubar tudo bem. Você já imaginou quando a gente não sabia comer sozinho, nossa mãe colocasse o prato de comida e falasse, come aí. Leve até a boca dele, ou dela. É fácil falar, difícil fazer. Então, criar um filho também é fácil falar. Aliás, no caso é fácil fazer, difícil é criar. Né? Aí, como eu já disse, pelo amor de Deus, eu não estou aqui pondo o dedo no nariz de ninguém não, e nem fazendo as pessoas ficar com remorso se por acaso cometer um deslize, porque afinal de contas, também somos humanos, todos nós erramos. Mas o que a gente tem que fazer é parar de errar. Para de errar. Você que tem ainda pai e mãe vivo, não erre com eles. Para de errar. Não vai pela onda dos outros. Não existe um ótimo asilo. O ótimo asilo é pior que qualquer pior casa. Porque não tem o calor humano, não existe o ambiente familiar. Eu não tenho condições. Aí sim. Mas ir lá, não tem condições? Eu tinha um lá que ele deixava a mãe durante a semana, porque tinha o pessoal da enfermagem lá para cuidar, que ele morava sozinho, não tinha como.
E ela precisava de alguns cuidados. Aí na sexta-feira à noite ele buscava, Então, ficava o fim de semana com isso, ela. brincando com a veinha. E ela né? voltava depois. Depois ela voltava. Ele ficava com ela no fim de semana, E ele levava tinha que ao trabalhar. shopping, levava... Normal. Afinal de contas, ninguém tem dinheiro para pagar cuidador para cima e para baixo. Às vezes é difícil. Mas será que não tem amor para ficar lá algum minuto? Então pegar, como esse rapaz pega, traz para casa. Ele cuidava dela no fim de semana. Isso. Ele pegava na sexta. E às vezes é o suficiente, porque a gente, quando vai ficando mais velho, também não quer muita babação. Pode ver, os velhinhos são tudo chatinho e tal, ele não quer muito, que ninguém já cansou. Não, chega, então mais algumas horas, ou um dia ou dois, ele vai gostar, ele vai suportar. Ah, mas minha mãe, ou meu pai, ele não adianta, porque ele tem Alzheimer, ou ele é cego, ou não sei o quê. Ô cidadão e cidadã, vou avisar uma coisa aqui. O espírito não tem problema nenhum. O fato de você estar perto, dando o seu calor e o seu amor, não importa se você tem Alzheimer ou não sabe quem é você, não importa. O espírito sabe. Como eu já falei em outras vezes, o doente é o corpo e não o espírito. Ele não vai se relacionar com você. Talvez ele vai olhar para você e perguntar quem é você 20 vezes num dia só. Basta responder, eu sou uma pessoa que te ama. Bem, se analisarmos o comportamento da sociedade atual, onde a gente tem que chegar, né? Verificaremos filhos ironizando pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, esquecidos do mandamento de Deus que nos exorta a honrar nossos pais. Olha aí, Jesus, o maior que já esteve entre nós, honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era. Viu? Jesus, o maior de todos, honrou pai e mãe. A pergunta que fica é a seguinte. Como honrar nossos pais? A gente não sabe, né? Como honrar nossos pais? É um mandamento, né? Então a gente tem que saber, né? Devemos fazê-lo com nossas ações e atitudes. Tal qual a mãezinha nossa fez, né? A gente sujava a fralda, ela não ficava orando. Ai meu Deus, tomara que essa fralda seja limpa e o dejeto seja recolhido, né? Ela tinha que levantar, limpar-nos, trocar a fralda e voltar a deitar. Antes, às vezes, de pôr a cabeça no travesseiro, tinha que voltar de novo, porque a gente dava outro presente para ela. Honrar seus desejos, que são mínimos quando a gente chega ao fim da vida. Nosso desejo é só estar vivo, respirando. Agora eu posso garantir. Se eu não garanto, eu posso jurar que ele quer estar perto de quem ama. Ah, com certeza. Que não é difícil. Mesmo aqueles que não expressam verbalmente, né? Minha mãe mesmo chegou. Mãe, isso aqui... Não, tá bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Mas você sente. Tá bom nada. Então você oferece e dá, proporciona aquilo que... Mesmo que ela não fale que não quer. Dê. Não, tá bom, eu não quero não. Às vezes empurrar. Vai ficar. Pra quê? Eu quero essa saia nova se eu não saio. Ela falava às vezes, né? Quando eu dava de presente pra ela. Mas pra senhora ficar bonita. Eu não gostava de sair. Pois é. O filho sábio ouve a correção de seus pais. O filho escarnecedor, que infelizmente é a grande maioria, tá? Repele essa correção sem analisá-la. É aquele famoso, não sabe de nada, isso é no seu tempo, você está por fora, mudou tudo. Então, infelizmente mudou tudo, mas para pior. Então, se algum dia a gente quiser retomar minimamente o que Deus e Jesus esperam de nós,
temos que começar a reformar, não é só o nosso pensamento, não, as nossas ações, as nossas atitudes. E lá nós íamos também tirar um monte de foto, bater samba, e falar que eu sou o bambambam, e às vezes sua mãe precisa, seu pai precisa, e você não faz, não cumpre. Eu mesmo já estou iniciando a velhice, né? Eu sou já e vou ser mais ainda, eu já falei para minhas filhas, um velhinho chato. Exigente. Sabe por quê? Porque eu conheço todas essas coisas aqui. Eu não vou explorar ninguém, nem quero. É errado também a nossa parte, eu mesmo já disse isso, parte de pai, falar, eu não quero depender de ninguém. Tonto. Vai. Mas a gente sempre precisa do outro. Se não for financeiramente, vai ser espiritualmente ou sentimentalmente. Vai sim. Seria o mesmo processo inverso. Você chegar e falar, olha, tudo bem, eu vou reencarnar, meu pai vai ser fulano, né? Mas eu não quero depender deles. Não tem como. As crianças dependem dos pais, como eu disse na outra live, nos primeiros anos de vida, e quem sabe até alguns outros, 100%. Olha, ele já aprendeu a falar, mas não aprendeu a se banhar. Olha, ele já vai no banheiro sozinho, ele já vai, mas não sabe se alimentar sozinho, você tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, você é dependente, e tem alguns aí que tá 40 anos já dependente dos pais. Aí também já é um pouquinho demais, né? Não quer sair. Mas é dependente. De perto dos pais. Nossa, graças a Deus, agora ele fez 18 anos. E daí? Para os pais é sempre uma criança. E daí? Engraçado. É dependente dos pais. Eu tenho 61. E sou dependente da minha mãe. Pensa nisso. O que ela fazia mais? Fisicamente para mim? Ou nada. Mas eu sou dependente dela. Até hoje. Gente, vamos acordar para o mundo. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus julgá-los, como eu disse, e não aos filhos. Não cabe a esses censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fossem. Aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Você veio resgatar, né? Tinha que passar por isso, porque quem sabe você abandonou esse mesmo espírito que te abandonou hoje, você abandonou na outra vida. Ou outro, qualquer. E agora quer posar de revoltadinho, de todo mundo tem ou não tenho? Volta a insistir, todo mundo. Você tem pai e mãe. Ainda que não os conheça. Biologicamente você tem. E espiritualmente às vezes você tem. Se você foi adotado. Esses são seus pais de coração. Família espiritual te adotou. Honrar eles e pai e mãe do mesmo jeito. Porque nós sabemos muitas vezes as pessoas que são adotadas quando crescem, nem meu pai você é, quem você pensa que é? É seu pai? Sim! Muito bem. Família espiritual. As pessoas vêm com esse dom, vêm com essa necessidade de adotar outra pessoa. E às vezes tem seus filhos biológicos. Só isso tem que ter explicação. A explicação é essa. Como é o caso dos famosos lá, né? Angelina Jolie adotou um, adotou outro, adotou um africano, adotou um siberiano, sei lá, alguém adotou. Por que essa? Você tem os seus. Por que você pega? Pergunte a eles para você ver. Não sei. Eu sei que eu tive essa necessidade. Teve uma brasileira aí que fez isso, né? Falou, olha, eu olhei para a criança e ela é minha. E foi em outro país, né? É. Aí ele tem um nome difícil. Pois não importa. Importa que isso acontece. Com certeza era para ela, porque ela viu, ela identificou, né? Um espírito, né? Na verdade, a gente fala que é o espírito que identificou. É muito bonito isso. Então.
Não cabe a esses censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse, como eu disse. Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar os nossos inimigos, quanto maior é esta obrigação em relação aos pais. Aquilo que eu tinha dito, né? No início do bate-papo. Não é bate-papo. Eu falo e vocês ouvem, não está dando para bater papo? Dá essa explanação, dessa pequena explanação. Então, se Jesus nos aconselha a amar e perdoar nossos inimigos, que dirá aqueles que, de alguma sorte, querendo ou não, resmungando ou não, te deu a possibilidade de chegar até aqui. Não pense você que se você tivesse simplesmente nascido e jogado numa lata de lixo, você teria a sorte que algumas crianças têm, de estar todos aqui. Teu pai e tua mãe. Ou sua mãe que fez papel de pai, ou seu pai que fez papel de mãe, não importa. Alguém cuidou de você. E a essa pessoa você deve respeito e gratidão. No mínimo. Amor é uma coisa que não adianta querer enfiar na pessoa. Amor você sente. Então às vezes a pessoa não ama. Eu lembro que ele me... eu fico tão... Repito isso daí. Não tem desculpa para nós filhos. Não tem desculpa para nós filhos. Nós somos filhos e quem não é ainda provavelmente será pai. Eu não sou. Nessa encarnação não, mas em outra você será. Vai ter uma penca, uns 12. E depois os 12 te largam no asilo. Aí você vai ver o que é bom para tosse. Honra gera honra. Deus não vai honrar aqueles que não obedecem ao seu comando para honrar pai e mãe. Não é ameaça não. Deus não é mau não. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoados, veja bem, não é agradar a Deus para livrar nossa cara não. É nossa obrigação cumprir o mandamento dele. Devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil. Não é sempre divertido e com certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. Tá uma dica aí. Se você não aguenta, pede socorro. Pede sempre aos bons espíritos que estejam ao nosso lado, nos orientando, nos abençoando. Ou vocês imaginam que é muito fácil cuidar de um idoso, ainda mais sozinho? Não é não. Peça ajuda material para quem pode. Fulano, reveza comigo. Se não for, se for a sua obrigação, apenas a sua sina, né? Encare como todas as outras. Engraçado é que algumas pessoas viajam quilômetros para ver a amada que conheceu no Facebook, né? Virtual. Não mede esforços, montanhas. Eu puxo isso por você. Eu carrego o mundo nas costas por você. E não tem coragem sequer de falar, mãe ou pai, obrigado por ter me cuidado. Experimenta fazer isso, vai ver qual é a resposta dele. Não, meu filho, isso foi a minha obrigação. Eu fiz porque eu te amo. Com certeza. Aí eu ia falar uma coisa desagradável. Eu ia falar miserável, mas não posso. Não. Aí a pessoa, às vezes faz isso aqui, tiquita assim pra mãe. Hoje, nossa, que trabalho que ela me deu. Eu não aguento mais, né? Ela tá chata, tá velha, resmungona. Ai. A Nete falou, credo, Pedro. Pois é. Credo, Pedro, mas é isso mesmo, gente. Reflitamos sobre essas palavras. Estamos cumprindo decentemente a este mandamento divino? Bem, eu não cumpro mais porque eu não tenho mais nem papai nem mamãe. Quer dizer, tenho, mas estão em outro plano. Então, é óbvio que fica... É por isso que você está falando, não, senhor, porque eu passei por esse... Na verdade, é agradável. É agradável quando você consegue. Você não está pagando nada. Tem gente que acha que
eu estou retribuindo porque eu coloquei ele no melhor asilo ou no melhor, na melhor clínica, né? No melhor que existe no país, porque eu tenho grana, eu tenho os melhores cuidados, as melhores enfermeiras, os melhores tudo, mas não são parentes do teu pai e da tua mãe, não são filhos dele, não tem nada a ver com ele, trabalham por obrigação, cuidam por obrigação, os limpa na cama, ou talvez dão um medicamento, porque são pagos para isso. Volto a dizer, se não há outra maneira, pelo menos que seja assim, dispendiosa, mas pelo menos que traga conforto material e espiritual. Só você pode dar, viu? Principalmente a mamãe, que ficou ligada a você 9 meses, longos, dolorosos às vezes, exaustivos e cansativos. Depois você nasce lá com quase 5 quilos para arrebentar ainda a sua mãe, né? Deixar lá de quarentena. Depois começa. Depois começa os problemas. Eu alertei minha filha quando ela teve. Todo mundo fala, quando ela teve minha neta. Falei, nunca mais você vai ter sossego. E eu nunca mais, não quer dizer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos passando. É nunca mais mesmo, nunca mais. E mesmo quando a gente desencarna, vai para o outro lado, se a gente tem consciência, a gente vai querer ficar protegendo. Como eu tenho certeza que a minha mãezinha, se foi permitido a ela ter algum tipo de contato, ou se é que já acordou, faz só 4 anos que faleceu, tem essa preocupação. Porque soube ser mãe, soube cumprir com o combinado. Soube cumprir. Não é obrigação, gente. Sabe por quê? Se fosse obrigação, não tinha tanta gente que abandonava. Soube cumprir com o compromisso assumido pelo amor. Se não é amor da família espiritual, foi amor a outro espírito que precisa. É o mesmo sentimento que a gente tem quando vê uma criancinha que nós não conhecemos, né? Nunca vimos, mas vê lá sujinha, abandonada. A gente não se... Muita gente fala assim, se ninguém quiser eu vou pegar para mim. Então a gente não é problema meu. Então essa pessoa que não é problema meu não está preparado para ser pai e mãe. Então não tenha. Mas se você assinou alguma coisa, ela pode deixar, eles vão revogar. Mas você não vai fugir da obrigação. Uma outra você vai ter. Com certeza. Se nessa vida você acha que não tem condição, quando alguém me pede conselho nesse sentido, eu falo, é desejo, é mais pressão, então não tenha. Desejo e saber que você assumiu um compromisso enorme de direcionar alguém nesse mundo. De protegê-lo fisicamente, moralmente e espiritualmente. Até quando ele sair das suas mãos. Vou fazer a mesma analogia que eu fiz uma vez, em uma palestra também que eu dei, que eu fiz. Nossos filhos se assemelham a balão. Balão esse que é proibido soltar aí. Mas na minha época não era proibido. Hoje é proibido também, nego solta. Mas na minha época a gente fazia aquele balão, né? Alguém já deve saber. Quem em regularidade comigo sabe disso. Você fazia o balão, acendia a tocha lá, ele não saía imediatamente da sua mão. Você tinha que amparar, cuidar até ele encher, o ar quente tomar conta, aí você vai devagarinho assim, ó. Se você fizer assim, a tocha pegava na folha e queimava. Se você ficar segurando ele, a tocha fica muito calor, ele não sobe, pega fogo também. Então tem que ser assim, ó, devagarinho. Quando você sente que ele está saindo da sua mão, você só tira as mãos. E ele impulsiona e vai embora. Se você empurrar ou segurar, ele queima. Mesma coisa com o filho. Você não pode nem, vai logo, e nem fica aqui. Vai. E solta. E depois fica rezando para não queimar. Que é o que nossas mães e nossos pais fazem. Coloca no mundo, quando percebe que a gente saiu voando aí, por aí sozinho, fica só ali. Igual a minha mãezinha ficava rezando pra gente não queimar. Agora, com os nossos velhinhos, que são o balãozinho que caiu, o murcho,
Porque tem isso também. Depois o balão, quando apaga a tocha, ele cai todo murchinho. Então, quando cai o murchinho, não dá para tentar reacender a tocha porque não dá mais. Já gastou toda a vela. Mas dá para dobrar e guardar com carinho ali. É o que a gente tem que fazer com nossos velhinhos, nossos pais. Pois é. A intenção não é essa, Guilmar. Fazer ninguém chorar, mas refletir. E se algum momento a gente fraquejar, que eu sei que não é fácil, vamos apegar a Deus e leia esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa a terra que o Senhor teu Deus te dá. Procure refúgio na sua religião, no nosso caso, no Espiritismo. Procure refúgio nas lembranças, tanto boas como más. Quem é que gostava de tomar chinelada da mamãe? Ninguém. Mas hoje dói? As chineladas da mamãe? Não. Em alguns momentos você sente saudade da chinelada da mamãe. Porque ela estava com você, do seu lado. É isso. Você vê que eu não apanhei muito não. Só apanha quem é tonto. Não apanhei não. Talvez por isso essa minha ligação com a minha mãe. Recebi muito mais amor e carinho do que reprimenda, né? Então é isso, meu povo, meus queridos amigos, morrendo de saudade também, que as pessoas que estão morrendo de saudade, eu também, né? Da nossa casa. Da gente fazer a nossa palhaçada pessoalmente. Comer pipoca, né? Tomar café lá, não sei. Gente, palhaçada que eu digo aqui é brincadeira, né? Não que a gente faça palhaçada lá, a gente trabalha e faz muito sério, mas no intervalo e no final, só quem frequenta sabe, né? No final tem que apagar a luz para pôr o povo para fora, porque ninguém quer ir embora. Porque é muito bom, é muito legal a gente ter essa... Porque a gente tem essa interação, né? De amizade, enfim, muito bom. É verdade, a gente está sentindo muita falta. Eu acredito que todos que estão aí, que eu vi que tem muita gente lá do Consolador, e os amigos todos, a gente sente falta, né? E é muito bom estar ali. Então, e quando reabrirmos, não sei quando, mas vai acontecer, a gente aproveita esse pessoal que está nos vendo, né, eventualmente, e quiser conhecer a nossa casa. Nós ficamos lá na Vila Antonieta, na rua Seridó, número 8. É o Consolador Prometido. É uma travessa da Rio das Pedras. Pois é, a nossa casa está de... Sempre, agora não, está de porta fechada, mas estará aberta a todos. Tinha uma pergunta. Esperamos nos reencontrar. Tinha uma pergunta ali. Se não mudarmos nossos hábitos e atitudes, poderemos exigir que nossos filhos cuidem de nós? Exigir nunca. Eles têm que se conscientizar. Marcinha. O ser humano tem que se conscientizar do que é preciso ser feito. E é só através de conhecimento, através de nós passarmos aquilo que nós recebemos como orientação, a pessoa tem que se convencer disso. Porque você pode até exercer um tipo de pressão, né, sobre seus filhos. Mas nada obrigado é bom. Nada que seja uma obrigação é bem visto, inclusive, aos olhos de Deus. Não adianta, você pode enganar a população. Você engana as pessoas, menos Deus. Deus sabe o que vai no seu coração. Então, é exemplo para o filho você cuidar do seu pai. Quando chegar a vez dele, naturalmente ele vai ter o exemplo e vai seguir o seu exemplo, como quase tudo que os pais fazem. A Nete está colocando assim, ainda bem que vocês estão aqui. Se fosse na casa de vocês, eu não teria o prazer e ter os ensinamentos que vocês passam. Ué, por que não? Bonitinha. Lá também. Tá lá no Paraná, ela tá lá no Paraná. Ah, bom. Aí sim. Porque lá, não só eu... Mas a gente vai dar um jeito de continuar esse trabalho. A gente vai dar um jeito. Ou gravar lá os palestrantes. Pode ser. A gente pode fazer isso também, né? Para não perder, que é sempre de terça que a gente faz mesmo lá, e nós podemos gravar, para ninguém perder. Só não vai ser assim, né? Então, completando o que a Márcia perguntou, isso faz lembrar uma música sertaneja, né?
alguém deve conhecer aí do velho couro de boi, né? Procure no YouTube que você vai ver. Velho couro de boi? Que o filho fica só observando o que o pai está fazendo com o avô. Aí chega num determinado momento lá, ele põe o velho para fora, dá só um corinho de boi e tal, não sei o que. Aí um moleque pega, desde cedo já começa a limpar e dobrar um couro de boi. Aí o pai dele, o que você está fazendo com isso daí? Não, isso aqui é para quando o senhor ficar velho, eu já tenho couro de boi para dar para o senhor. Então, cuidado que a gente faz com os nossos pais, que os nossos filhos podem observar e fazer exatamente a mesma coisa. Boa musiquinha. É isso. Então, fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer. E como a Jaque disse, pode ser que de tanta gente fizer isso, mesmo presencialmente lá no nosso centro, quando a gente voltar, a gente pode ter o hábito de gravar. Parece que tá chorando de emoção, né? Oh, meu Deus, que linda, viu? Saudade de você, minha amiga. Pois é. De tudo. Eu tô tentando pôr uma musiquinha aqui pra gente. Para nós finalizar da Paula Zamp. A Guiomar desconhece a música. Então cuidado, Guiomar. Cuidado com o couro de boi. Tá bom? Eu acho que eu não tô... Bom, vamos ter. Aqui não é o programa do Silvio Santos. Tô tentando pôr uma música, mas não consegui, gente. Desculpa. Pra vocês. Fiquem com Deus. Então, já vou aproveitar, agradecer aos meus pais, meu paizinho, minha mãezinha maravilhosos, por tudo que eles continuam ainda fazendo por mim, né? Então, eu só tenho gratidão a Deus pela família que eu recebi, pelos amigos, pelo marido, por tudo. Eu só tenho gratidão nessa vida. Se eu reclamar, como dizem, estou reclamando de barriga cheia, né? E quero agradecer a todos que estiveram aqui essa noite com a gente, todas as mensagens bonitas dos nossos amigos. E depois nós vamos responder eu faço questão de responder a cada um de vocês. E agradeço também para aqueles que ainda vão assistir esse momento de aprendizado, porque nós também aprendemos com vocês. O Pedro sempre fala, o primeiro ouvido a ouvir aquela mensagem é o nosso próprio, né? Então a gente aprende sempre. E eu quero agradecer por tudo que Deus tem nos dado. E queria que vocês se juntassem a nós num pensamento de amor, de carinho. E que nós pudéssemos, nesse momento, vibrar muito amor, muita paz, muita saúde, muita proteção para toda a humanidade. E orar por todos os paizinhos, as mãezinhas que estão doentes, que estão nos asilos, estão em casas de repouso, manicômios. E cada um lembrar de seu pai, seja sua mãezinha que já tem partido. Pensar neles agora e mandar muito carinho e agradecer a eles por tudo que eles fizeram por vocês, que eles recebam essa gratidão, esse amor todo, esse carinho que vocês estão vibrando agora, e que aqueles que estão encarnados também recebam o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. E vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram doentes, por todas aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, seja de qual maneira tenha sido, orar por todos esses familiares que estão sofrendo alguma perda e vibrarmos para que Deus ampare a cada um de nós em nossas vidas, nas nossas atitudes, para que possamos mudar o nosso comportamento e atingir a evolução. Fiquem com Deus, uma boa noite e até a próxima semana, tá bom? E não se envergonhe de dizer bença mãe, bença pai. Não sei se saiu, porque ficou aqui. Repete. Não se envergonhe de dizer bença mãe, bença pai. Bença mãe, aliás, bença pai. Bença mãe. Fiquem com Deus. Um grande beijo, muita paz no coração de todos vocês. Tchau, tchau, gente.